Imagine um mundo onde o câncer, a tuberculose e até os vírus mais mortais pudessem ser destruídos, com frequência. Não medicamentos, não cirurgias. Apenas ondas vibracionais precisas, capazes de pulverizar a doença em silêncio. Parece ficção científica, não parece? Mas essa foi a realidade proposta por um homem. Um nome que poucos conhecem, mas que poderia ter mudado tudo. Royal Raymond Rife. No início do século XX, enquanto a humanidade celebrava a eletricidade e os primeiros antibióticos, Rife estava à frente de seu tempo. Engenheiro, inventor, visionário e talvez uma das figuras mais injustiçadas da história da medicina moderna. Entre 1920 e 1933, ele criou uma máquina que muitos acreditavam ser impossível: o microscópio universal. Um instrumento tão potente que, segundo ele, era capaz de ampliar imagens até 60.000 vezes, algo impensável para a época. E o mais impressionante, sem matar o micro-organismo durante a observação. Rife não apenas via os vírus, ele os estudava vivos. E foi assim que começou sua jornada rumo ao desconhecido. Observando os padrões de vibração das bactérias e vírus, ele descobriu que cada patógeno parecia possuir uma frequência natural de ressonância. Cada doença vibrava de um jeito único. E se fosse possível encontrar a frequência certa, ela poderia ser destruída, como um cantor de ópera estilhaçando uma taça. Só que agora, o alvo era o câncer. Com essa teoria em mente, construiu um gerador de frequência. Um aparelho que emitia ondas precisas, calibradas para cada tipo de micro-organismo. E então, algo extraordinário aconteceu. Em 1934, Rife conduziu um estudo com 16 pacientes terminais de câncer. Segundo os relatos, 14 deles ficaram completamente curados após 60 dias de sessões com frequências eletromagnéticas. Os outros 2 também se recuperaram após semanas adicionais, sem dor, sem efeitos colaterais, sem cirurgias, só vibração. A notícia correu. Médicos renomados se interessaram. Hospitais pediram demonstrações. O impossível estava se tornando real. Mas quando se desafia o império da doença, há um preço a pagar. Rife recusou-se a vender sua tecnologia para empresas farmacêuticas. Ele acreditava que a cura deveria ser livre, acessível, humana. Mas os donos do jogo não. Pressões começaram. Médicos que apoiavam Rife foram silenciados, ameaçados, desistiram. E então, vieram os ataques. Seu laboratório foi invadido. Equipamentos destruídos, documentos desapareceram. As cópias do microscópio sumiram misteriosamente. Testemunhos evaporaram. Em poucos anos, o homem que ousou curar sem remédio foi descreditado, ridicularizado, processado, esquecido. Tentou resistir, reconstruiu seus instrumentos, reuniu novos aliados, mas já era tarde. O sistema havia vencido. Em 1971, Rife morreu isolado, alcoólatra, quebrado, desconhecido. Seus aparelhos? Desmontados. Suas pesquisas? Enterradas. Sua história? Risível para a ciência oficial. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: e se ele estivesse certo? O caso de Rife é mais do que ciência. É sobre poder, sobre controle, sobre o que acontece quando alguém toca na ferida mais lucrativa do mundo, a doença. Por que um homem com tanto potencial foi apagado da história? Por que suas descobertas nunca foram reavaliadas com seriedade à luz das tecnologias modernas? Por que ele, e tantos outros visionários, foram tratados como loucos? Como Galileu, que foi preso por dizer que a Terra girava ao redor do Sol. Como Tesla, ignorado por propor energia livre. Como Ignaz Semmelweis, ridicularizado por sugerir que médicos lavassem as mãos. Hoje, em tempos de medicina vibracional, biorressonância e terapias quânticas, as ideias de Rife já não parecem tão absurdas. E embora ainda não haja comprovação oficial para seus métodos, o legado que ele deixou é um chamado à reflexão. A história de Raymond Rife não é apenas um episódio curioso do passado. É um espelho do presente e um alerta para o futuro. Quantas curas ainda estão sendo sufocadas? Quantos gênios estão sendo silenciados? Quantas respostas já temos, mas não nos deixam ver? Talvez a pergunta não seja se Rife estava certo, mas sim, por que fizeram tanto esforço para provar que ele estava errado?